Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Nos encontramos mais uma vez na palestra online do Centro Espírita Fraternidade para falarmos um pouco mais sobre a Boa Nova do Cristo, sobre coisas elevadas que nos auxiliam e constroem muros realmente fortes para a nossa caminhada terrestre. Nosso tema de hoje será trabalhado em torno da ansiedade e o medo. Por isso, trouxe aqui alguns conhecimentos que nos auxiliarão no decorrer da nossa presente encarnação. Pedimos a Jesus, bem como a espiritualidade benfeitora que aqui se encontra, que possa nos auxiliar e que cada palavra aqui proferida possa chegar aos corações que realmente necessitam de paz. Nós nos encontramos ainda em um momento de turbulência, no decorrer dessa pandemia, mas ainda assim devemos sempre agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reencarnados no planeta Terra, nessa imensa escola chamada Terra, pois sabemos que nada acontece em vão, sabemos que, infelizmente, existe muita injustiça em nosso plano terrestre, mas devemos lembrar sempre de que não existe injustiçados. E com isso, damos início à nossa palestra online. Segundo Mirei Lopes, no livro Os Quatro Gigantes da Alma, ela nos traz um entendimento acerca do medo que é o seguinte, abre aspas, um gigante enraizado profundamente que se alimenta de necessidade de preservar a vida ante o perigo, mas que se alia com a imaginação e cria neuroses que são capazes de paralisar completamente a vida de uma pessoa. E nós já percebemos, sempre encontramos alguma pessoa que nos reclama que está com medo, que está com receio, está ansioso da vida, do trabalho, do estudo, do relacionamento. E por que essa pessoa enfrenta essa necessidade de se resguardar, de adentrar ainda mais a sua zona de conforto? Será que é porque ela é simplesmente uma pessoa medrosa? Ou no íntimo, no âmago daquela pessoa, existem circunstâncias que a fazem ficar naquela situação? Existem vários tipos de medo. O medo instintivo, o medo racional, o medo imaginário e o medo condicionado. Mas por que será que nós temos medo? O que acontece que nos leva a caminhar, ter uma conduta com medo de tudo, com medo de sair na rua, com medo de encontrar pessoas, com medo de simplesmente falar um bom dia ao próximo? Tudo isso tem um motivo e nós vamos entender aqui. No livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco, Joana de Ângeles nos traz o seguinte texto, abre aspas, a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciências. Fecham aspas. Bom, Joana de Ângeles nos diz aqui que o nosso medo, em muitas ocasiões, advém do passado, de vidas passadas. E por isso, em muitas ocasiões, está no nosso inconsciente. Nós não sabemos o porquê temos medo de determinada situação, mas sabemos que devemos nos precaver daquilo. Mas até onde é válido ter o medo por instinto, aquele medo que eu sei que determinada circunstância pode me ferir, pode me prejudicar, porque o medo ele é válido até certo ponto. Eu preciso sim ter o receio de me aventurar em determinada situação, pois eu sei que aquela situação pode me prejudicar. Mas agora o medo irracional, o medo que simplesmente surge em nossas vidas sem nenhum motivo, o medo de sair à rua, esse medo, como disse Joana de Ângeles, é herança da culpa, que está instalada no inconsciente humano, que o espírito traz de vidas passadas.
Continuando aqui o livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles dá outra pincelada acerca do medo. Abre aspas. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento em face do despertar da consciência resumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa, que inconscientemente nos induz ao medo. Bom, pessoal, em outras palavras, determinadas circunstâncias que até então não havíamos nos deparado em nossas vidas nos causam medo. Mas por que nos causam medo? Às vezes, uma situação tão simples que tantas outras pessoas fazem numa boa, mas para nós nos causam medo. E Joana de Ângeles nos diz que na fase inicial da conquista da razão, quando nós começamos a adquirir, embora conscientemente, algumas lembranças do passado, na bagagem dessas lembranças vêm circunstâncias que nos falam: epa, para um pouquinho, você já errou em determinada circunstância, você já errou em determinado momento de sua existência enquanto espírito, então eu preciso pegar leve para eu não errar de novo. Se o espírito já tivesse uma consciência expandida, ele aprenderia que ele não precisa ter o medo, e sim o respeito pelas situações e continuar a sua existência, levando com tranquilidade, levando com firmeza e, acima de tudo, fé em Deus. Mas não, o espírito encarnado na Terra, em sua grande maioria, quando adentra a erraticidade, ele está envolto ainda de muitas imperfeições morais, e por isso mesmo a bagagem do medo se instala em sua consciência. E com isso, gente, inevitavelmente a ansiedade faz parte do nosso dia a dia, porque outro fator que o medo acarreta em nós é a ansiedade. Nós temos medo do que está por vir e nós nem sabemos o que pode acontecer. Aliás, nós nem sabemos se estaremos encarnados no minuto seguinte, mas a ansiedade nos leva a crer que lá na frente algo terrível acontecerá conosco. Bom, existe um circuito do medo que é instalado em nosso ser, em nosso espírito, e isso passa para o nosso corpo físico através de ações e de atitudes. O circuito do medo funciona da seguinte maneira: a pessoa tem um transtorno depressivo grave, ou alguma fobia, ou síndrome do pânico. Consequentemente, se depara com convivências equivocadas do passado. Está lá no seu subconsciente. Embora a pessoa não esteja lembrando, em seu passado existem inúmeros erros, bem como acertos, mas os erros ainda são superiores ao espírito que busca evolução. E esse passado que está instalado no seu subconsciente, geralmente é carregado de culpas, de medos, de arrependimentos. E com isso, a culpa do passado nos arrasta inevitavelmente para o medo. O presente consciente. Nós estamos aqui no presente e eu tenho medo. Eu tenho medo de vivenciar situações, tenho medo de pessoas, tenho medo de falar em público, tenho medo de ir para a faculdade, tenho medo de aceitar determinado emprego. E nós não sabemos o porquê. A gente fica amarrado nessa situação, amarrado sem compreender que existe algo em nosso subconsciente que nos atrapalha a seguir adiante. E essa repetição desse circuito do medo que está instalado em nós nos faz parar. Muitos arrastam correntes durante longos anos de sua presente existência, outros preferem não sair da sua zona de conforto e ficar trancado em seus quartos, ficar isolado da sociedade, achando que aquilo é o mais seguro para ele. As máscaras que o medo coloca em nós, quando estamos num estado derivado de medo, são as seguintes: muitos demonstram timidez, outros ciúmes,
alguns pessimismo, ceticismo, tédio, vaidade, hipocrisia, e despeito. Todos esses itens que eu mencionei aqui são frutos do medo. Muitas vezes a gente depara com pessoas que são tímidas, não conseguem expressar nada, praticamente nem olham em nosso rosto. E isso pode sim ser a demanda do medo. Ciúmes, quantos casais brigam por conta de ciúmes, um ciúmes bobo, infundado, que não faz sentido. Mas por quê? O medo de separação, o medo de perder a pessoa amada, como se a pessoa fosse algo nosso, fosse um item material que nos pertencesse, e a gente tem medo de perder essa pessoa. E o ciúmes, se não é derivado da presente existência, porque isso é muito importante avaliar também, pessoal, porque eu posso ter ciúmes instalado no meu subconsciente através do medo, de ações de vidas passadas, mas posso muito bem também ter ciúmes por conta das minhas atuais condições vividas, dos atos praticados na presente vida. Mas a pessoa fica com medo, eu não posso perder o meu companheiro, a minha companheira, e o ciúme se instala no coração. E por conta de bobagem, as pessoas brigam e se desentendem e acabam, às vezes, até separando. E os ciúmes, lembrando, também é um item que deriva do medo. O pessimismo. Nossa, quantas pessoas pessimistas, às vezes levamos alguma mensagem alegre, alguma coisa positiva, e a pessoa insiste naquele pessimismo. Por quê? Aquilo para ela, entre aspas, faz bem. É o famoso lobo na pele de cordeiro. A pessoa acredita que aquele pessimismo, aquele endurecimento dos seus pensamentos, das suas atitudes, defende ela da sociedade. E não, simplesmente a afasta. E é aquilo que o medo quer que a pessoa faça. O tédio, obviamente, eu sempre falo isso, cabeça vazia não funciona. A cabeça vazia, como diz o jargão popular, é oficina do diabo. Porque quando ficamos ociosos, quando adentramos na nossa zona de conforto e não queremos nada, o tédio nos visita. E quando o tédio nos visita, nós temos o pensamento de que não iremos conseguir nada, que não temos a condição de adquirir um emprego, de entrar numa faculdade, de começar um relacionamento amoroso, de fazer novas amizades, enfim. Isso também é fruto do medo. E já pararam para pensar que o tédio também vem do medo? A gente fala, poxa, o tédio vem do medo? Como assim? Não, o tédio é quando eu não quero fazer nada, quando eu prefiro ficar quieto no meu quarto, trancado em minha casa, na minha zona de conforto. A zona de conforto, a bolha que nós colocamos, que nós instalamos em torno de nós, nada mais é do que o medo. E com isso, devido ao tédio, consequentemente a ansiedade nos visita. Porque naquele momento está tudo muito certo, está tudo muito bom para nós, mas a mente começa a maquinar lá na frente. O que eu vou fazer amanhã? O que será do meu futuro? Porque eu estou aqui parado, sem fazer nada, enquanto outras pessoas estão trabalhando. E eu estou aqui, sem fazer nada, sem uma ocupação útil. Lembrando que toda ocupação útil, absolutamente toda ocupação útil, é trabalho. E isso, quando nós estamos no tédio, nós damos margem ao medo e à ansiedade. E a ansiedade é algo que nos corrói, aquele medo do futuro que não devemos ter. Dando continuidade, existem diversos tipos de medo. Existe o medo do desconhecido, que é natural. Existe o medo da morte, que para nós espíritas não pode acontecer. Medo da altura, medo de amar, medo de se relacionar, medo de dirigir, de perder, medo do escuro, medo existencial. É óbvio que dentro desses medos aqui, dessas situações, existem medos que são compreensíveis, obviamente, que são passíveis da compreensão humana. O medo do desconhecido é natural, eu não conheço, eu tenho medo.
quando o jovem, o aluno muda de uma escola, vai para uma escola que ele não conhece, aquele frio na barriga, aquele medo do desconhecido, supernatural. O medo daquela pessoa que troca de emprego, que vai para uma empresa nova, é natural que aquela pessoa sinta medo do desconhecido. É natural a pessoa sentir. O que não é natural é a pessoa desistir por conta do medo do desconhecido. Devemos lembrar que, antes de tudo, existem falanges espirituais nos auxiliando, fora os nossos mentores, que bondosamente nos guiam durante nossas caminhadas. E neste momento, nada mais consciente do que recorrer a Jesus e pedir o auxílio do Cristo para nos auxiliar em nossa caminhada. Não podemos deixar que situações que podem ser um avanço em nossa caminhada moral, nossa caminhada espiritual, ser ceifada, ser parada por conta do medo do desconhecido. O medo da morte. Bom, o que falar do medo da morte? Nós, na doutrina espírita, sabemos exatamente que a morte não existe. O que existe é o padecimento do corpo físico. O espírito continua vivo. Então nós, dentro da doutrina espírita, precisamos, se algum espírita ainda carrega esse medo da morte, por favor, vamos trabalhar em cima disso, vamos estudar, compreender que é transitório. Essa matéria, esse corpo, sim, ele morre, ele padece, mas após o desencarne, o nosso espírito continua vivo, aliás, mais vivo do que nunca. Então, não tenhamos esse medo, busquemos o conhecimento através do Pentateuco espírita. Allan Kardec deixou tantas obras excelentes para o nosso conhecimento. Enfim, o medo de se relacionar. Esse medo, o medo de amar, de relacionar, isso, como disse Joana de Ângeles, em muitas circunstâncias é a herança da culpa do passado, instalada em nosso subconsciente. Às vezes erramos muito em relacionamentos passados e agora voltamos com esse medo. E se eu errar de novo? E se errarem comigo de novo? Talvez nós não erramos, mas erraram conosco. E lembrando que, como eu disse no início da palestra, só para ficar claro, que apesar de existir injustiça no mundo, não existe injustiçados. Com isso, essa culpa do passado se apresenta agora para nós. E nós temos medo. A gente fala, não vou me relacionar porque a pessoa pode me trair, pode me abandonar. E volta naquela velha ideia de que a pessoa é nossa, como se a pessoa fosse um objeto que nos pertencesse. E não é nada disso. O que pertence um ao outro é o amor, o verdadeiro amor, não o falar eu te amo, mas o transmitir a energia de amor. Isso pertence ao casal. Isso, aliás, pertence ao cósmico universal. Bom, dando continuidade, as consequências mais graves do medo que pode se instalar em nós, manutenções de várias doenças no corpo físico. Se nós começamos a permanecer enrijecidos no medo, que está lá no espírito, hora ou outra, ela se apresentará em nossos veículos carnais. Isso é inevitável. A gente passa também a ficar prisioneiro do medo. E, consequentemente, a gente tem uma presença constante e o sentimento de incapacidade perante a vida. A gente acha que nós não somos suficientes para fazer nada, que todo mundo tem aptidão para algo, menos nós, que todo mundo é capaz de realizar algum feito, menos nós. E esquecemos de que estamos reencarnados justamente para aprender. Ninguém sabe mais do que ninguém enquanto encarnados em busca de evolução moral. Todos nós estamos no mesmo estágio. Se a gente percebe que alguns conhecidos, alguns amigos, alguns irmãos estão adiante, estão à frente em alguns determinados aspectos, busquemos o conhecimento, busquemos acerca da doutrina espírita, o porquê
eu ainda estou estacionado? Ou por que eu ainda estou refém do medo? Bom, o medo, nós podemos citá-lo em 4 palavras, falando o M do medo. O que significa o M do medo? Medida. O E do medo, exagerada. O D do medo, dos. E o O, obstáculos. Medidas exageradas dos obstáculos. Às vezes algum obstáculo nos é apresentado no decorrer de nossa presente encarnação, e é natural que tenhamos receio, faz parte. O que nós não podemos é ter medo desse obstáculo e ficar parado, estagnado, deixar que aquele obstáculo seja um monstro de 7 cabeças. Por isso, digo sempre às pessoas, por favor, converse, entregue o seu coração a Deus, entregue as suas aflições a um bom amigo, converse com aquela pessoa. Às vezes um obstáculo que para você momentaneamente parece uma montanha, na verdade é uma brita, uma pedrinha pequenininha que você facilmente passa por cima. Mas enfim, a gente está falando tanto do medo, falamos da ansiedade que surge em nossos corações com o medo do futuro, que a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro, viver lá na frente. O que nós devemos fazer para superar o medo, para superar esse leão que nos aterroriza? Bom, Emmanuel, em sua obra psicografada por Chico Xavier, uma obra fantástica chamada Coragem, nos traz o seguinte, abre aspas, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca da qual nem sempre te lembra nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. Fecham aspas. Bom, traduzindo esse parágrafo, esse trecho de Emmanuel, na verdade, nós não precisamos de uma ferramenta ou de algo que nos impulsiona do nada. Essa ferramenta está aqui. Essa ferramenta sou eu. Essa ferramenta é o princípio da criação divina. Nós somos deuses, não podemos esquecer nunca disso. Por isso precisamos ter a coragem de arregaçar as mangas e servir. Pois quando a gente serve, quando a gente se entrega ao trabalho, lembrando da máxima deixada por Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, quando nós nos entregamos a servir ao próximo, os medos naturalmente vão diminuindo. É óbvio que aqui disse que nós não precisamos de uma alavanca divina, nós precisamos sim do contato com o próximo. Ficar sozinho, a título de meditação, de busca de conhecimento, de meditação, é muito importante, mas sem sombra de dúvidas, fomos criados para viver em sociedade e aprender juntos. Então, reforço o que disse anteriormente, busquemos sempre a companhia de um bom amigo, para que possamos dialogar e às vezes até desabafar, para que possamos passar por todo esse medo. Para dar continuidade ao livro Coragem, Emmanuel nos deixa o seguinte, abre aspas, que jamais esmorecemos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio, porque, ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldades e desarmonias, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos descerra, ante a misericórdia de Deus. Fecham aspas. Pessoal, esse trecho é magnífico. Que jamais desanimemos diante as lutas e provas que são necessárias ao nosso crescimento. Se nós somos espíritos ainda devedores, se nós somos espíritos que ainda necessitamos crescer, avançar moralmente, espiritualmente, como nós vamos conseguir crescer, como nós vamos melhorar sem as dificuldades? É impossível. Nós precisamos sim das provações, nós precisamos das dificuldades,
por mais difícil que seja, quando uma dificuldade ou uma provação nos bate à porta, é a chance do nosso crescimento, do nosso lapidação do ser. Precisamos fazer a nossa reforma íntima diariamente, e essa reforma íntima não precisa ser com martírio. Podemos passar pela dificuldade, pelo sofrimento, sem a dor. É óbvio que vamos sentir, estamos encarnados, estamos na matéria ainda, e nós sentimos, mas podemos passar por isso com menos dificuldades. Bom, eu trouxe aqui agora 2 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que diz o seguinte, João 4,18. Abre aspas. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é afeiçoado ao amor. Bom, pessoal, o medo naturalmente é o contrário do amor. Se eu sinto medo, eu não estou amando. Eu preciso amar para me libertar das amarras do medo. Eu preciso me entregar ao amor universal para compreender que existe um Pai superior que olha por nós constantemente. Se eu lembrar disso a todo instante, se eu lembrar disso perante uma situação que nos aflige, o medo naturalmente padecerá de fome. Voltando agora em Joana de Ângeles, no mesmo livro que havia citado anteriormente, Conflitos Existenciais, ela traz um trecho pequenininho, mas de uma sabedoria incrível. Abre aspas. O amor é o antídoto eficaz para a superação do medo e sua consequente eliminação. Fecham aspas. Pessoal, o amor é o remédio, o amor é o antídoto. Somente o amor pode destruir o medo que habita em nós. Por isso precisamos amar. Amar o hoje. O passado já passou. Podemos e devemos sim voltar ao passado, somente a título de aprendizado, para olharmos, e vermos que alguma situação, alguma coisa vivenciada no passado, errada, nós podemos tirar uma lição. Agora, fora isso, o passado ficou para trás. O futuro, como eu disse, nós não sabemos se estaremos encarnados no seguinte minuto. Então, não vivamos o futuro. Vamos vivenciar o presente, o aqui, o agora. Se nós ficarmos com a mente no futuro, naturalmente a ansiedade habitará em nós. E voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós temos o seguinte trecho, abre aspas. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Fecham aspas. A fé, repetirei, é o sentimento inato de seus destinos futuros. Quando falamos em fé, nós automaticamente falamos em acreditar. Se nós acreditamos que existe um Pai bondoso, um Pai soberanamente justo e bom, Ele jamais permitirá que alguma injustiça aconteça conosco. Então, tudo o que acontece em nossas vidas tem uma razão de acontecer, tem um motivo de ser. Por isso, precisamos ter fé, acreditar que nem sempre o que nós gostaríamos que acontecesse vai acontecer, mas, sem sombra de dúvidas, o necessário acontecerá. Então, tenhamos fé num amanhã mais firme, tenhamos fé que nós, enquanto espíritos encarnados, temos a plena condição de melhorar o nosso ser. Costumo falar que a reforma íntima, ela pode sim ser sem martírio. Depende de nós. Depende da nossa maneira de acreditar no amanhã. Depende da nossa fé. Depende da maneira que nós entregamos o nosso amor ao próximo e ao universo. O universo recebe tudo que nós emanamos. Se nós
jogarmos para o alto pensamentos positivos, indubitavelmente receberemos pensamentos positivos de volta. E se nós jogamos pensamentos conflituosos, de dores, de temores, isso voltará para nós. Então, o medo, quando nós estamos envoltos ao medo, nós estamos jogando ao universo situações que inevitavelmente voltarão para nós. Lembrando que a gente colhe exatamente aquilo que nós plantamos. Então, plantemos amor, não plantemos o medo. E para a erradicação do medo, quais são as medidas que nós podemos tomar? O que devemos fazer para erradicar o medo de nós, do nosso espírito, do nosso ser? Em primeiro lugar, trabalhar o autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei das minhas limitações, eu sei exatamente aonde eu preciso trabalhar para melhorar, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais justa, para ser uma pessoa mais bondosa. E automaticamente, quando eu trabalho o amor, a coragem e a fé em mim, eu estou destruindo o medo. Estou destruindo pensamentos negativos que habitam em mim. Como falei da coragem, a coragem para manter o contato com o próprio medo. Nós precisamos compreender que nada na vida passa com o estalar de dedos. As mudanças são graduais. E com isso, quando resolvemos encarar o medo que habita em nós, nós precisamos ter em mente que ele não vai simplesmente virar as costas e ir embora. Por um pequeno período ele ainda permanecerá próximo, mas nós temos que ter a coragem de encará-lo. Mas como encará-lo? Com o escudo do amor, entregando o amor ao nosso redor. Em primeiro lugar, a nós mesmos. Precisamos nos amar, fazer o melhor para nós, para que o medo automaticamente ceda. A confiança para o enfrentamento. Além da coragem, eu preciso confiar em mim. Eu preciso olhar e falar, eu sou capaz. Eu sou parte da criação divina. Eu sou um espírito como tantos outros filhos de Deus. Então eu tenho a confiança plena de que posso mudar e me melhorar. A produção do bem. Bom, julgo eu essa ser a mais importante. A produção do bem. Como que eu posso produzir o bem? Não somente no trabalho de entrega ao próximo, de entregar pão a pessoas necessitadas, levar leite a moradores de rua, mas nós podemos produzir o bem a qualquer instante. Lembra que eu disse que toda ocupação útil é trabalho? Quando nos encontramos num momento de tédio, e ao invés de entregarmos ao desânimo e abrir precedentes para a ansiedade, por que nós não comecemos a produzir o bem? Por que o nosso cérebro não começa a buscar pensamentos positivos? Eu não disse que tudo que nós emanamos ao universo nós recebemos de volta? Se nós recebemos de volta, outras pessoas também podem receber. Então, no momento de tédio, vamos produzir o bem. Vamos abrir uma página edificante, estudar a doutrina espírita, buscar conhecimento e produzir o bem a nós, as pessoas que nos cercam, a nossa casa, enfim, todos aqueles que necessitam. Nós precisamos avaliar gradativamente aquilo que é ameaçador. Já estamos próximos de finalizar a nossa palestra online, mas para finalizar esses itens da erradicação do medo, precisamos avaliar o que nos é ameaçador. A gente sabe, fala assim, olha, determinada circunstância, eu tenho medo, eu tenho receio. Então vamos trabalhar em cima daquilo, vamos compreender o porquê que aquela circunstância nos causa medo. Por que será? Será que é algo decorrente de vidas passadas? Mas, enfim, que seja, sendo de vidas passadas ou da presente existência, nós precisamos erradicar esse medo, trabalhando através de páginas edificantes, de momentos de elevação espiritual, de momentos de reforma íntima. E para finalizarmos, já estamos batendo o horário
da palestra. Só para finalizarmos, deixarei algumas dicas para o enfrentamento do medo. São elas: nada que me ocorrerá que não seja útil para o meu progresso. Eu não irei aceitar nada que não seja útil para o meu progresso. Não adquirirei nada que não vá me adiantar espiritualmente. Acredito nas possibilidades favoráveis quando enfrento situações adversas ao meu ser. Nada mais é do que sair da zona de conforto. Eu vou começar um novo curso, mas estou com medo. Não vou ficar na minha zona de conforto. Não, vá sim. Levante da cama, tome um banho, lave o rosto, faça suas preces e vá, enfrente essa adversidade. O medo que sinto não vem do objeto, mas de meu mundo interior. Isso é importantíssimo. O medo que eu tenho de mudar de faculdade ou mudar de emprego não vem da faculdade, não vem da empresa, vem de mim. Então trabalhe, busque esse conhecimento para lapidar o seu ser. E por fim, diante do medo de qualquer natureza, é preciso calma. Como disse no livro, na obra de Emmanuel, calma e segurança, a fim de manter a mente em equilíbrio para poder enfrentá-lo. Sem sombra de dúvida, sem calma não conseguimos nada. Meus amados amigos, meus amados irmãos, estamos encerrando a nossa palestra e agradeço a oportunidade, mesmo perante tantos empecilhos que a vida me apresenta, mesmo ainda com as imperfeições que carrego, estou aqui, disposto a levar uma palavra positiva a quem quer que esteja me ouvindo. Muito obrigado. Amado Mestre Jesus, sob sua tutela amorosa, recorremos a vós, o concurso dos espíritos benfeitores que nos auxiliam tanto no decorrer de nossa existência terrestre. Sabemos que ainda somos espíritos que necessitam reajustar os seus débitos do passado, mas ainda assim, estamos aqui, dispostos, mesmo com as inúmeras dificuldades, angariar motivos para o nosso crescimento e evolução espiritual. Mestre amado Jesus, solicitamos a Ti, meu irmão, o concurso da Boa Nova sempre em nossos corações. Que possamos ser instrumentos para auxiliar o reequilíbrio espiritual aqui na Terra. E que essa luz produzida através dessa palestra online possa percorrer todo o globo terrestre, se assim for permitido, em especial aos nossos irmãos vítimas do Covid-19. Que o Cristo abençoe cada coração aqui presente, hoje, agora e sempre. Que assim seja.